Thaís, voltando a atenção para você agora em Brasília e levando teus olhos para o que a gente viu hoje na CPI e nas investigações que agora estão em curso também fora da CPI, através, sobretudo, da força-tarefa do Ministério Público aqui em São Paulo, Thaís. A CPI produziu hoje um conteúdo de extraordinário apelo emotivo por um médico e por um paciente que literalmente saiu do corredor da morte. Tratamento paliativo, nesse caso dele, é sinônimo de assassinato. Em que medida o clima político, e nós estamos falando de algo subjetivo, se altera ou é mais do mesmo em relação ao trabalho da CPI? William, boa noite, colegas também, a todos que nos acompanham. Neste momento de reta final da CPI, na verdade, esse depoimento ele tem um forte apelo emocional, como de fato você descreveu. Ele abre os nossos olhos que ficaram bastante acostumados a tratar a pandemia em determinado momento como números, e isso eu falo por mim mesmo, fazendo uma meia-culpa. Mas o que eu considero de ambiente político, William? No ambiente político, as pessoas, os políticos, os parlamentares que já consideram a Comissão Parlamentar de Inquérito um palanque, não mudam a sua percepção. Na verdade, eles entendem que é só mais um artifício dos opositores ao governo para tentar ganhar mídia. Então, essa percepção ela não muda muito. Mas do ponto de vista da cúpula da CPI e do próprio relator Renan Calheiros, ele ganha, sim, mais ingredientes para o seu relatório final, que a gente já sabe como deve vir, já vislumbra um texto final, mas a partir do momento que se humaniza o que foi a pandemia, que traz um paciente em que ele se emociona e diz que hoje ele poderia estar morto se não tivesse sido as filhas terem percebido que algo estava errado, na verdade, o relatório perde um pouco o seu caráter político, pelo menos para parte da sociedade, William. Vamos para algumas das consequências, mas começando pela Raquel. Raquel, talvez a principal pergunta que tenha ficado no ar para todos nós hoje, sobretudo depois desses depoimentos e da descrição que a Thaís acabou de fazer do clima político, é a seguinte: como assim, em relação à Prevent, ninguém fez nada antes? O foco está se virando agora, por exemplo, para a agência que deveria supervisionar uma operadora de saúde como a Prevent? Sim, William, boa noite aos colegas, para a agência e para todos aqueles que deveriam ter feito algo. A história que o paciente contou hoje na CPI é muito semelhante a outros casos. Nós mesmos trouxemos aqui no Jornal da CNN um relato sobre um outro paciente na semana passada e se vê um clamor na sociedade para que haja alguma espécie de punição. Nas minhas conversas na Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu consigo perceber que já há ali um consenso de que alguma coisa deu errado e deu muito errado. Por enquanto, o foco deles está em cima dos registros de óbitos que teriam sido feitos, tirando a causa de morte da Covid, o que é um crime. Mas um outro crime muito mais grave parece ter sido cometido, segundo a acusação deste paciente da CPI, do paciente que nós ouvimos na semana passada, que é não prestar o cuidado, a atenção necessária, o tratamento devido a essas pessoas. Que eles chamaram de paliativo, é um eufemismo horroroso isso aí. Isso é de longe o maior crime que aparece hoje e a gente precisa que os órgãos reguladores, não só a ANS, como também o Ministério Público, a polícia, a justiça, punam os responsáveis. É para essa direção agora que vamos ver a sua análise, Caio. Nós temos uma força-tarefa aqui em São Paulo montada, nós temos pelo menos 2 CPIs funcionando fora da CPI da pandemia. O que todo esse esforço sugere? Vamos caminhar realmente para uma punição? Paty, sabe o que eu tenho sentido muito, principalmente aqui em São Paulo, rodando tanto na Assembleia, quanto no Ministério Público, quanto na Câmara dos Vereadores, onde eu estive hoje à tarde, Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo. O caso Prevent Senior, ele funciona como um caso que dá empírico.
da substância empírica para a tese geral da CPI da pandemia em Brasília. Mas quando a gente vem para a vida real aqui em São Paulo, há um esforço dos órgãos de investigação políticos e investigativos de fato, né, caso do Ministério Público, Polícia Civil e por aí vai, de tentar conduzir a questão de uma forma que a política não contamine tanto, como se avalia que a política contaminou muito em Brasília, ou caso Prevent, de uma forma que busque salvar a empresa e principalmente salvar os segurados, né? Ontem eu estava na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, a hora que eu saí tinha ali alguns manifestantes pró-Prevent, né? As placas eram "eu acredito", né? Não sei se eram de funcionários ou não sei se eram pagos, não estou entrando nesse juízo de valor. Mas as conversas que eu tive com deputados e com vereadores nesses últimos dias, todos caminhando no mesmo sentido, né? Você está dizendo, em outras palavras, que o clima não é punitivo. O clima não é punitivo nos órgãos aqui em São Paulo. Isso eu falo com uma... William, à vontade. Posso fazer um adendo? Existe essa preocupação grande com a saúde financeira da operadora, que essas pessoas não fiquem desassistidas, porque afinal elas não têm muito para onde ir, os outros planos de saúde são muito mais caros. Mas o sistema tem sim soluções para isso. Pode haver portabilidade, as regras exigem que outras operadoras atendam essas pessoas. Você pode afastar a diretoria sem destruir a empresa e o diretor técnico que a ANS está colocando lá dentro, ele precisa garantir que práticas que estavam ocorrendo não ocorram mais. Então, com a desculpa de não quebrar a empresa, não pode se deixar de punir os responsáveis. Tanto que a CPI da Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo, não conseguiu ser aprovada ontem. Ela não conseguiu, a partir de uma mobilização da base governista aqui, do Palácio dos Bandeirantes, junto com o PSL, uma aliança inusitada, e do outro lado, outra aliança inusitada do Partido dos Trabalhadores, com o Partido Novo. Chama-se minimização política dos estragos. Aí é que o bicho pega em Brasília, Thaís. Nós vamos ter um relatório, como você falou, da CPI, cujos contornos você mesma já indicou que devem ser muito contundentes. O que os senadores acham que a Procuradoria-Geral da República vai fazer com o que eles vão produzir por escrito? William, os relatos que a gente tem é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se comprometeu a dar andamento a esse relatório. Que andamento será esse? Não sabemos. Mas o importante é que, às vésperas de ele ser novamente sabatinado para ser reconduzido, ele se reuniu com a cúpula da CPI, mais precisamente com o presidente Omar Aziz, com o relator Renan Calheiros e com o vice-presidente Randolfo Rodrigues, e disse aos três que não sentaria em cima desse relatório e que, a partir dessa recondução, ele teria mais autonomia para atuar. É isso que eles esperam, William.